Paz do Senhor, minhas irmãs. Estamos aqui para mais uma semana juntas, para a glória de Deus. Nesta semana com um tema maravilhoso, nós vamos falar deste Deus que faz nova todas as coisas, né? A cada manhã, como está lá em Lamentações, a cada manhã as suas misericórdias elas são renovadas. Isto aponta para um Deus que a cada dia ele tem algo novo a fazer, algo novo a nos acrescentar, e nós muitas vezes estamos desapercebidos e não prestamos atenção naquilo que o Senhor está fazendo, mas a cada dia da nossa vida, a cada amanhecer, o Senhor nos dá uma oportunidade nova, um recomeço, né? Uma oportunidade para nós mudarmos de atitude, de comportamento e de nós sermos tocados por este Deus, né? O que eu fiz ontem não volta mais, e o que eu fiz hoje está diante do Senhor, e o que eu vou fazer amanhã só Deus sabe. O amanhã é incerto, está nas mãos de Deus. Então, por isso, a cada dia nós temos que aproveitar os momentos, aproveitar tudo que Deus tem nos dado e nos acrescentado nesta vida. Então o tema base para esta semana está aqui no livro de Isaías 43. Eu já estava uma semana estudando esse texto, porque o Senhor já estava falando muito forte ao meu coração, quando a irmã Cássia ali bradou na sexta-feira de que esse seria, né, Deus, nós daríamos continuidade a este tema, ali junto com as irmãs do Círculo de Oração Online, e eu fiquei muito feliz, porque falar de um Deus que é poderoso para fazer ele é poderoso. Isaías 43, 18 e 19, que diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, e nem considerei as antigas, eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Quando nós olhamos para este texto, nós vemos um Deus poderoso que só Ele pode fazer, só Ele pode mudar a história do seu povo. Um povo que, ao olhar o contexto, quando nós olhamos para o contexto, o povo ele está enviando uma mensagem a um povo que está sofrendo, que está padecendo, que já viveu muitas coisas maravilhosas com o Senhor, já viveu grandes feitos, né? Nós sabemos que a tradição oral em Israel era muito forte, então imagine estes homens que foram levados para o cativeiro, essas mulheres, jovens, crianças de todas as idades, eles estão agora numa terra estranha, sob jugo, não é por causa da desobediência deles mesmos, porque eles deixaram de buscar a presença do Senhor, deixaram de ouvir a voz do Senhor, preferiram e escolheram ouvir a voz dos falsos profetas, dos sacerdotes que já eram corrompidos, que já tinham se corrompido, homens que eram para conduzir o povo e levar o povo a uma adoração sincera, fazer com que o povo se aproximasse mais de Deus. Eles eram um instrumento para afastar este povo de Deus. Então nós vemos que este povo ele vai ser levado cativo, vai passar este período ali, e Deus, por misericórdia, Ele vai usar os profetas dele para sempre levar uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, de consolo. E aqui, mais uma vez, o Senhor está usando a vida do profeta Jeremias e lembrando eles, fazendo eles lembrar que Ele é poderoso para fazer nova todas as coisas. E Ele está pedindo: olha, não vos lembreis das coisas passadas. Irmãs, é um risco que nós corremos quando nós já vivemos. Às vezes nós estamos numa caminhada com Cristo de muitos anos, e às vezes nós só olhamos para o passado e achamos que tudo de bom já aconteceu, que tudo que Deus tinha para fazer, Deus já fez. A impressão que dá aquilo que nós vivemos no passado foi muito melhor, ou é muito melhor do que nós vivemos no presente. Mas isso, querida, é um roubo nas nossas vidas, quando nós podemos olhar para o passado, sim, para sermos gratos ao Senhor, para louvarmos o seu nome, para não nos esquecermos de onde Ele nos tirou, o que Ele já fez até aqui nas nossas vidas. Mas isso não pode nos paralisar. Nós não podemos, neste dia de hoje, olhar para trás e achar que Deus já fez tudo o que Ele tinha para fazer.
Deus, Ele está trabalhando, né? Como Jesus disse, o meu Pai trabalha e eu também. Então, o Pai trabalha, o Filho trabalha, o Espírito Santo trabalha, e nós sabemos que Deus, Ele está sempre disposto a trabalhar, a operar, a realizar. O mesmo Deus que fez ontem é o Deus que faz hoje e é o Deus que fará amanhã, até o dia, sabe, que Ele assim, Jesus voltar, até o final, até a consumação dos séculos, até chegar ao fim de todas as coisas, o nosso Deus trabalha, o nosso Deus opera. Então, nesta tarde, eu quero dizer para você, talvez você já viveu coisas grandiosas e poderosas na presença do Senhor, mas nesta tarde há um convite do Espírito Santo. Comece a olhar para aquilo que o Senhor está fazendo hoje, sabe? Comece a vislumbrar aquilo que o Senhor fará amanhã. Deus tem coisa nova para fazer na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Através do profeta, Deus lembra o quanto esse povo é amado, o quanto esse povo é querido. E o Senhor vai fazer promessas lindas aqui. Ele vai dizer, olha, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E ele diz, olha, quando passares pelas águas estarei contigo, quando pelos rios não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá a ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti, enquanto foste precioso aos meus olhos. Nós vemos que Deus, Ele vai falando, Ele vai tratando com carinho, com amor este povo que está abalado, né? Que está, sabe, fragilizado, mas o Senhor fica lembrando eles, trazendo a memória deles, que eles não estão sozinhos, que eles não estão abandonados, ainda que Deus, Ele permita situações difíceis e adversas acontecerem nas nossas vidas, e eu digo a minhas irmãs, muitas vezes fruto das nossas próprias escolhas, das nossas decisões erradas, mas o Senhor não nos abandona, Ele nunca nos abandonou. Ele vai dizer no versículo 7, a todos os que são chamados do meu nome, eu os criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz, né? Deus vai lembrando eles, olha, eu formei vocês, sabe, eu criei vocês, vocês são preciosos aos meus olhos, né? O Senhor vai pedir, vai lembrar eles, olha, deixem de considerar, talvez aquele povo estivesse ali no cativeiro, olhando para o seu passado e achando que não tinha mais jeito para eles, que não tinha mais saída, que não tinha mais solução, que aquela situação ali era o fim para eles, um período de escárnio, um período de vergonha, de humilhação, de opróbrio. Mas Deus vai usar este profeta maravilhoso para dizer, olha, eis que farei uma coisa nova. Deus, Ele está dando uma injeção de ânimo, Senhor, neste povo, dizendo, eu farei coisas novas, né? Porventura não sabereis, eis que agora sairá a luz, ou seja, Deus está falando, já está saindo a luz, já está acontecendo e vocês não estão percebendo. Deus já estava tratando este povo, preparando este povo para um novo cenário. Deus, Ele é Deus que muda estações, que muda cenário, que muda, sabe, condição da minha vida, condição da tua vida. Talvez você olhe para a sua vida hoje e pense, olha, para mim não tem mais jeito, não tem solução, mas eu venho com a palavra, debaixo desta palavra, a solução, sabe, Deus é poderoso para fazer caminho no meio do deserto. Sabe o que é isso? Você está num ambiente onde nada, não tem como, é um lugar deserto, a terra é seca, não tem água, não tem para onde buscar, não tem como recorrer, mas o Senhor tem poder para criar um caminho no deserto e rios no ermos. Deus é poderoso para fazer coisas novas acontecer nas nossas vidas, e Ele vai dizer, olha, os animais do campo me servirão, os dragões, os filhos dos avestruz, porei águas no deserto, rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. O Senhor está não só falando de água que saciaria ao povo, mas numa linguagem profética, o Senhor está falando, eu vou saciar vocês, eu vou dar refrigério, olha, as coisas vão mudar. Nós sabemos que onde há deserto, o cenário é hostil, é uma dificuldade, a situação do povo de Deus era um cenário de dificuldade, mas Deus está dizendo para ele, eu vou trazer refrigério, sabe, eu vou criar este caminho, vocês vão passar por um caminho novo, vocês vão, sabe, se alimentar, vocês vão, os seus animais, vocês vão ver, sabe, rios, vocês vão se alimentar, vocês vão se saciar,
vocês vão, sabe, sentir esse refrigério. Deus, Ele está fazendo uma promessa para esse povo. Então eu quero convidar você nesta tarde a não deixar que o seu passado venha paralisar. Se você viveu coisas grandes na presença do Senhor, comece a crer, enche o teu coração de fé, porque o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Deus, ele não está limitado ao tempo como nós, né? O tempo de Deus, o Kairos de Deus é poderoso. Talvez você olhe e você acha que agora é o fim, aí Deus vem, né, como nós dizemos, né, a última palavra do Senhor, quando o homem põe um ponto, né, isso que nós falamos, né, Deus vem e coloca uma vírgula, Deus sempre tem um caminho novo, Deus sempre tem uma estratégia nova, Deus sempre faz coisas que nós não imaginamos, nós não pensamos, quando nós achamos que chegamos no fim, que é o fim para as nossas vidas, Deus vem e abre porta onde não tem porta, Deus, Ele cria situações, muda o cenário onde nós estamos inseridos, tudo para a glória do Seu nome, tudo para que nós experimentemos desse poder, dessa graça, dessa misericórdia, para sabermos e compreendermos que Ele é grande, que Ele é poderoso, Ele é o Todo-Poderoso, para Ele não é impossíveis. Então, nesta tarde, né, a você que está ouvindo, que você enche o teu coração de fé, enche o teu coração de fé, Deus vai mudar, Deus tem poder para mudar a tua história, a história da tua casa, da tua família, a história, sabe, do teu casamento, a história do teu ministério. Talvez você está achando que você já fez o que tinha para fazer, agora é hora de parar, é hora de descansar, mas é tempo de viver algo novo, é tempo de você começar a andar, é tempo de você começar, sabe, a viver coisas novas, poderosas na presença do Senhor, sabe? Ele é poderoso para te dar esta oportunidade de recomeçar. Há um texto aqui em Esdras 3 que eu queria compartilhar com as irmãs, a partir do versículo 10, que diz assim: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados com trombetas, e os levitas filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Aí eu vou para o 12, que diz assim: porém muitos dos sacerdotes, levitas e chefes dos pais já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram com altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não se discernia o povo as vozes de alegria, as vozes de choro, porque o povo jubilava com tão grande júbilo e as vozes se ouviam de muito longe. Quando nós comparamos este texto com o texto de Ageu 12, né, ali Ageu usado por Deus vai falar para o povo: olha, vocês que viram a glória, né, dessa casa, da primeira casa, né, estão vendo agora esta segunda casa, não dá para se comparar. Não é? Então nós vemos ali que quando os alicerces eles são colocados, nós sabemos que o templo, quando o povo volta do cativeiro, o povo começa a reconstruir e a reconstrução ela é paralisada por conta daqueles que vão se opor à reconstrução do templo, mas nós vemos que quando os alicerces eles são fundados, eles são lançados, há um mix de sentimento, né? Então depois Deus vai usar o profeta Ageu para lembrar eles: olha, vocês estão cuidando da casa de vocês estão se preocupando, correndo atrás da casa de vocês, enquanto a casa do Senhor está abandonada. E este povo agora vai se levantar para dar término, né, ali à obra do templo. Mas nós vemos, quando nós lemos os textos e juntamos os textos antes do cativeiro, período do cativeiro e pós-cativeiro, nós vemos que quando esse povo volta, há um mix de sentimento. Aqueles que são os mais velhos e que viram a glória do templo de Salomão, todo o luxo, toda a riqueza, toda a beleza, quando eles olham para a simplicidade agora do novo templo, né, quando eles olham ali os materiais, agora eles estão fazendo com madeira, com material simples, né, o de Salomão era com ouro, era com prata, era com o que tinha de melhor na época, né? Salomão ali, Davi preparou para que o templo fosse construído, e Salomão também ali. Então foi um templo muito luxuoso, e quando eles olham essa nova construção, os antigos estão chorando. Então há um mix de sentimento, porque eles estão vendo que não se compara, mas os mais novos, imagina, minhas irmãs, os mais novos que só ouviram falar, só ouviram contar a história, eles agora têm a oportunidade de
sentir na pele, de viver, sabe? E experimentar dessa glória de Deus, dessa presença, de ter um lugar para adorar. Ainda que na Babilônia eles podiam ali adorar, porque Nabucodonosor não impedia que eles adorassem, né, o Senhor Deus, mas eles não tinham o lugar deles, exclusivos, do Senhor, né? Então, quando eles voltam, eles têm ali um lugar. Então, os mais jovens estão alegres, eles estão jubilando, eles estão felizes, enquanto os outros estão chorando de tristeza, porque não é igual, não é do mesmo jeito. Mas nós vemos aqui que esses mais novos estão vivendo uma coisa nova, e isso é maravilhoso, né? Às vezes, minhas irmãs, nós temos que tomar cuidado. Quanto mais velhos, né, nós vamos ficando, quanto mais tempo na caminhada, às vezes nós nos tornamos uns crentes ranzinza. Nós ficamos só falando das coisas do passado. Ah, porque o louvor do passado era melhor. Ah, porque a oração era melhor. Ah, porque a vigília era melhor. Tudo no passado era melhor. E nós deixamos de experimentar. Nós não damos valor ao momento que Deus está nos dando agora, no hoje. Não é? Hoje é algo novo que nós estamos vivendo, né? Então hoje você pode se alegrar com aquilo que Deus tem te dado, com aquilo que Deus tem te acrescentado. Esse povo estava ali num mix de sentimento, uns tristes, outros alegres, muito felizes, porque para aqueles que nasceram no cativeiro, para aqueles que estão tendo a oportunidade de conhecer a sua terra natal, a cidade dos seus pais, estão celebrando. Que você celebre também as conquistas que Deus te dará no dia de hoje, no dia de amanhã. Hoje é o dia especial, hoje é um dia oportuno para você viver coisas novas, em nome de Jesus. Enquanto os mais jovens estão jubilando, cantando, adorando com toda a força, que você entenda nesta tarde, não fique preso, sabe? Não desista, acredite, enche o teu coração de fé. Você pode estar olhando o cenário hoje e tá achando que daí não vai sair mais nada. Sabe quando nós nos desiludimos ou quando nós vivemos tempos tão difíceis, tenebrosos, que nós olhamos e pensamos assim, para mim acabou. Aí Deus vem e muda. Deus vem e faz tudo novo. Deus vem e fala, não acabou. Ele me pega pelas mãos, Ele te pega pelas suas mãos. Quantas vezes eu achei que era o fim, quantas vezes eu desejei a morte, falei, olha, para mim o melhor agora é morrer, para mim o melhor agora é desistir. Quantas vezes, minhas irmãs, quantas vezes eu quis parar, mas sempre o Senhor estendia a sua mão, sempre o Senhor trazia uma palavra e dizia que tinha algo para fazer ainda, e isso é o que me move, que isso te mova também em nome de Jesus Cristo. Deus vai fazer, sabe, o que você pensou, o que você sonhou. Se essa for a vontade dele, ele pode fazer. Ele pode te levar a andar nesse caminho novo, onde você vai reconstruir uma história, onde você vai reconstruir uma vida, onde você vai poder desfrutar, sabe? Eu gosto do povo de Israel quando eles estão ali para entrar na terra prometida, e nós vemos ali Josué e Caleb, 2 homens de Deus que perseveraram, não é? Perseveraram, sabe, na promessa de Deus, e foram os únicos que não inflamaram a terra, que não falaram mal da terra. E eles estão ali diante de Moisés fazendo o povo calar, porque o povo está olhando para as dificuldades, o povo está olhando que a terra é boa, mas tem gigante, vão precisar lutar, sabe? Tem pessoas que querem conquistar as coisas, mas não querem pôr a mão na massa. E eles ficam olhando só para as dificuldades e deixam de viver e de usufruir do novo de Deus. E Josué e Caleb, eles perseveraram e Deus fez uma promessa ali. E Moisés, ele garantiu que a terra que eles pisaram o pé ali seria deles. E quando nós vemos Caleb já idoso, ele com 40 anos ele vai espiar a terra, mas com 80 anos ele vai dar um brado,
Ele vai lembrar Josué, vai falar: olha, lembra do servo de Deus, lembra da promessa que Moisés fez, né? Com 40 anos, né? Ele vai lembrar Josué do que eles viveram e a promessa que Moisés fez ali diante de Deus, que a terra seria deles, né? E Josué falou: a minha força que era lá, a minha força é agora para entrar, para expulsar, sabe, aqueles moradores da terra. E ele pede a herança dele. Coisa linda, ele perseverou, ele creu e ele entrou na terra e ele pôde viver, comer, se alimentar da novidade da terra. Deus tem coisa nova para você, que você enche teu coração de fé, que você creia, já está saindo a luz, Deus já está trabalhando. Creia, Deus já está trabalhando. Enquanto nós estamos aqui trabalhando esta semana neste tema, as irmãs vão estar orando à noite, nós vamos estar orando na nossa casa, no nosso quarto, e à medida que nós vamos orando, nós vamos clamando e pedindo: Senhor, faz novo, faz nova todas as coisas, e Deus vai fazer na minha vida e na tua vida, e o nome dele vai ser glorificado. Pai, em nome de Jesus, eu oro pedindo a tua bênção sobre o teu povo, que o Senhor desça mesmo sobre cada vida, sobre cada lar, cada família, sobre essas mulheres. Senhor, um tempo novo, meu Deus, nos dá um tempo novo, meu Deus, que nós possamos usufruir daquilo que o Senhor tem de melhor nesta terra, Pai. Nos abençoa, nos sustenta, alegra este coração, não deixe as tuas filhas paralisadas, meu Deus, mas que elas possam viver em novidade de vida a cada dia, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, encha o teu coração de fé, já está saindo a luz, vai acontecer em nome de Jesus.